Ei, Fê, Já tá conseguiu? me ouvindo? Tudo bem? Ah, Boa tudo bem. noite, a Amanda tá Boa noite, aqui. pessoal. Boa noite, Fábio também. A Tudo Bia bem? também. Que joia! O povo tá de férias não, né, gente? Que bom! Que bom ter vocês aqui. E Dalma também. Boa noite, Dalma, Mariana. Boa Obrigada, noite, pessoal, por estar pessoal. aqui com a gente hoje, esse finalzinho de férias. Enquanto o pessoal vai entrando, compartilha aí com os amigos de vocês, convida para participar da live. Eu vou colocar aqui Isso. nosso título aqui, né? Nosso assunto de hoje. Aham. É que é um tema super importante da gente conhecer, né? Saber um pouquinho como lidar com essa nova área de atuação, né? Na verdade, se consolida, né? Cada vez mais. Uhum, sim, tem que continuar Verdade, estudando, Ariane, não Ariana. acaba nunca. É A gente verdade. estuda todo A dia, vida né? toda. Marina, Érica. Boa Boa noite, noite, Wellington também, pessoal. Mônica. Pessoal que está entrando. Boa noite. Boa noite, amor. Tentar colocar aqui essa. Não sei se a gente colocou fixo aqui, acho que coloquei sim. Deu Isso, certo. colocou, apareceu. Beleza. Mais alguém chegando? Que bom estar com vocês aí. É, plena terça-noite, finalzinho de férias, o povo está dedicado, né? É, Vamos lá. Vou falar um pouquinho, isso né, é tamanha importância desse assunto, né? desse assunto. No ano passado, o CRM, né, o CFM, desculpa, publicou É. ali, né, as novas especialidades de nutrição, e aí veio a nutrição de precisão, né, e quando a gente olha esse nome assim, tipo, oh, que especialidade que é essa, né? Como que o nutricionista atua, o que que ele vai fazer? Boa noite, Elaine, olha, tá aqui também. Ei, Viane, obrigada, tudo Mila. bem, Viane? Boa noite, Mila? pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Podem fazer perguntas, comentarem aí durante. Aqui é um bate-papo mesmo. E durante a live a gente vai Uhum, também respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Fiquem à é isso vontade. aí. Uhum. Elaine tem que aparecer, sumiu, nunca mais eu vi ela. Beijo, Rupiana, pra você também. Grande E, abraço também, Viane. é, e aí, quando surgiu, né, essa portaria, a gente ficou sempre assim, nossa, nutrição de precisão foi um questionamento muito grande sobre essa especialidade, né? O que que o nutricionista, então, faz nessa questão da nutrição da precisão? E aí a gente Uhum. vai conversar um pouquinho hoje aí sobre essa especialidade, sobre as dúvidas de vocês, os conceitos que tem ao redor dessa especialidade e como que a Uhum. gente pode utilizar algumas ferramentas que essa especialidade utiliza na nossa prática clínica, né, Elaine? E aí nas É. nossas Isso. limitações que vão ter aí na atuação também. É. Então, porque o CFN, ele lançou a resolução e entre, né, essas especialidades, foram 34 especialidades, então são muitas. Muitas. Algumas que, na verdade, já existiam na prática e só foram colocadas, né, no papel, mas a questão da nutrição de precisão, ela veio com uma interrogação, porque se a gente perceber, embora ela seja uma área de atuação à parte, a gente vai perceber aqui ao longo da discussão, né, na live, que ela acaba se tornando uma ferramenta que pode ser utilizada em outras áreas de especialidade, inclusive. Né? Porque quando a Sim. gente vai falar desses conceitos, né, que estão em torno da nutrição de precisão, que é a nutrigenética, a nutrigenômica, microbiota,
microbioma, metabolômica e todas essas ômicas, né? A gente vai perceber que, na verdade, a gente é um conhecimento específico, mas que a gente vai poder atuar lá quando a gente fala, por exemplo, na saúde da mulher, na Uhum. nutrição cardiovascular, na nutrição do esporte, né? Que são todas outras áreas de especialidade da nutrição também hoje, Nutrição né? Então, materno-infantil também, né? Em várias outras. justo. Na Uhum. verdade, em praticamente todas as outras áreas, a depender do que você deseja, né, avaliar, você pode utilizar a nutrição de precisão enquanto uma ferramenta, né, na sua área de atuação, tá? Isso de forma Olha, aí a geral. Ariana falando que o TCC dela vai ser sobre nutrogenômica, que Oh, ótimo. legal, muito bom. Tá vendo? Uhum. Pode ajudar aqui a gente a discutir, É bom que a gente né? vai discutir bastante, ter bastante assunto aí, É, né? E aí é você isso faz aí. as perguntas também para a gente poder te ajudar aí nesse TCC também, né? Uhum. E isso de forma Bom, geral, né, Elaine? Quando a gente fala de todas as especialidades, eu acho, até quando o CFN lançou aquelas especialidades, já era uma pressão um pouco social até, né? Os uhum. nutricionistas fizeram, porque todas as outras profissões, elas têm muitos segmentos e a nossa formação, ela é generalista, né? Como toda Uhum, graduação é e tem que ser, porque as especialidades elas vão vir ao longo da nossa atuação e também ao longo dos nossos estudos, né? Em que a gente vai se especializar e o que a gente pós-formação, né, aprende com a geral. formação, Uhum, sim. Mas, de fato, eu sempre questiono isso, porque a gente não pode deixar de enxergar, né, a pessoa com toda a complexidade que ela tem. Eu acho que a nutrição de justamente. precisão, como você disse, ela é mais uma ferramenta que a gente vai ter aí para instituir, Uhum, mas não uhum. exclui, né, comportamento, a nossa velha e boa avaliação antropométrica, dietética, enfim, né, isso vai entrar como uma Sim, complementação. Falar um sim, é uma pouquinho. avaliação complementar, né? Uhum, claro. E aí, nessa especialidade, a gente vai estudar, né, principalmente a interação entre dieta, gen e doença. É isso? Uhum, Né, principalmente. isso, né? E Isso aí. ela vem com o objetivo aí de personalizar também esse atendimento, né? Que ela É. também tem Então, essa esse questão. termo, né, já era bastante utilizado, né, que seria Uhum, a famosa, né, dieta personalizada, ou o termo, né, de você fazer uma prescrição de acordo com a individualidade. E é justamente nesse caminho que a nutrição de precisão, ela vem, né? uhum, Porque quando a gente pensa nos conceitos, vamos pensar primeiro na nutrigenética, né? O próprio nome aí já é essa junção do que a gente vai precisar entender, né? Que com a relação mesmo, né, entre especialmente o perfil dietético e os nossos genes, a nossa genética. Porque a nossa genética, ela já vem com a gente, né? Ou seja, uhum. é, os nossos genes, eles já são determinados, eles nascem com a gente e vão morrer com a gente, né? Isso é o que é herdado, então isso é o que a gente chamaria de genética, né? O que a gente tem. Então, essa relação, especialmente, né, entre o perfil alimentar e a genética é o que se chama de nutrigenética. Já quando a gente tem o entendimento da relação de como um nutriente ele interfere na expressão do gene, aí a gente está falando da nutrogenômica, né? Ou Uhum. seja, de entender por meio de outras, né, de outras relações, de outras técnicas, como que esse nutriente ou um princípio bioativo, né, algo que esteja ali incorporado no perfil
dietético da pessoa, né, na alimentação da pessoa, ela possa modificar a expressão desse gene. Ou seja, eu posso ter um determinado gene para uma doença, mas não necessariamente aquela pessoa vai ter aquela doença ao longo da vida. Uhum, Porque o que vai determinar se ele vai ou não ter aquela doença vai ser como né, essa interação e se há ou não a expressão deste gene para levar àquela doença, né? A formação, portanto, de uma proteína que vai conduzir a uma cascata aí metabólica que vai levar a uma doença, né? Aquela doença uhum. específica relacionada ao gene, por exemplo, né? E Então, hoje a gente já a sabe diferença também. básica é essa, né, entre Uhum, nutrogenética e nutrogenômica, que são dois conceitos aí dentro dessa nutrição de precisão. uhum. E a gente sabe hoje que, né, alguns fatores já estão bem evidentes, por exemplo, em relação à questão da atividade física e a diminuição, né, de câncer de mama, da prevalência de câncer de mama, ou até da reincidência da Uhum, doença, justamente sim. por essas questões, né, como que o ambiente ele modifica a expressão gênica e pode prevenir doenças. Justamente, né? Então a gente tem outros fatores e por isso que a gente já pode começar aqui a falar da atenção, né? Que a gente tem que ter, Uhum, porque mesmo sabendo, né, que existe o gene, né, para aquela pessoa, tentar modular esse gene não necessariamente também exclui o fato da pessoa com alimentação, né, não necessariamente vai excluir o fato dela ter também a repercussão, por exemplo, de uma doença. Porque sim. quando a gente fala de uma doença, normalmente a gente está falando de vários fatores interagindo para que aquela doença ocorra. Né? E não, Uhum, às vezes, só a questão genética. Né? Então, isso é sim. importante também da gente frisar. É claro que hoje ela tem ganhado mais espaço porque tem se tentado fazer a prevenção, ou seja, existem também já hoje conhecimento, né, aí na literatura, de que alguns nutrientes, alguns princípios bioativos, eles podem diminuir, por exemplo, a expressão desse gene, e isso impediria, ou pelo menos poderia minimizar ou atrasar, né, o aparecimento de determinada doença, né? Uhum. Então, a gente acaba se falando muito, né, na utilização dessa relação justamente para tentar fazer o processo de prevenção, né? Uhum. Sim, claro. Essa é a ideia, Prevenção, mas né? também, né, a gente tem aí, né, ela tem ferramentas aí, tanto de prevenção, de tratamento e Uhum, gerenciamento dessa doença também, né, evitar que essa doença, de repente, uma determinada doença se agrave o indivíduo. Então, isso também é isso. uma Uhum, possibilidade dessa ferramenta. E é aí, isso quando a aí. gente pensa, E, pode falar. Não, porque quando a gente fala dessa questão da dieta ou da dieta ou da nutrição de precisão, não existem só esses dois conceitos envolvidos, né? A gente também tem que lembrar da questão da microbiota, né, Sim, claro, intestinal, que nada, assim, nada não, né? Porque é às vezes muito a gente complexo. usar esse termo que é muito complexo, mas se a gente for pensar, né, que né, essa população, essa comunidade de bactérias, né, que se a gente pensar em microbiota intestinal, então a gente está falando, né, dessa comunidade de bactérias que estão ali presentes no intestino e que vão, sim, interagir, né, com o nosso organismo via metabólitos ou via, por exemplo, a própria quantidade excessiva e isso levar ao que hoje também é bastante discutido, que é a desbiose intestinal, e Uhum, isso pode levar a repercussões também negativas, né, para o nosso organismo. Né? Então, entender também esses aspectos da microbiota intestinal é importantíssimo e complementa todo esse raciocínio que a gente está falando aqui da relação com a nutrogenética e
e nutrogenômica, né? Até porque alguns genes podem ser mais expressados ou menos expressados em função da característica da microbiota, porque os metabólitos produzidos por essa microbiota pode, por exemplo, se ligar ao gene e expressá-lo mais, ou o Uhum. contrário, né? Diminuir a expressão de determinado gene. Então, essa relação, ela é uma relação que, quando a gente pensa em nutrição de precisão, muitas vezes é quase impossível da gente separar, né? É, Toda essa relação e todos esses conceitos, né? verdade. É muito amplo, né, aí nessa. É. Quando a gente pensa aí na questão da microbiota, nossa, tem muita coisa para a gente conversar, né? Uhum, uhum. E E aí, aí, existe um outro termo também, Fê, que nessa parte da microbiota, que eu acho que é legal a gente também, né, destacar, que é o microbioma, que às vezes a pessoa, ela vê como se fosse a mesma coisa, né, microbiota e sim, microbioma. Porque, na verdade, o microbioma, ele estaria relacionado com todos esses micro-organismos aí que habitam, né, o ser humano. E quando a gente pensa na microbiota, a gente pode ter microbiota realmente em diferentes cavidades corporais, na pele, né, no intestino, na boca. Então, a gente uhum, tem diferentes locais. Normalmente, a gente fala mais, né, da relação com a microbiota intestinal, então, a gente estaria falando mais dessas bactérias que estão ali no intestino, porque hoje já se tem, né, um intestino no trato digestório, porque hoje já se tem um conhecimento maior a respeito dessa influência, né, da microbiota, não só no intestino, nos sintomas, né, gastrointestinais, mas também sistêmico, né, ou seja, aquilo que é produzido de metabólitos ali pelas bactérias no intestino podem repercutir nos nossos diferentes órgãos, incluindo no cérebro, né? Hoje a sim. gente já tem algumas literaturas nesse sentido, né? E a relação com algumas doenças, né, como depressão, por exemplo, Sim, né, também. E aí, sim. você falando isso, Uhum, eu lembrei aqui, né, no caso de câncer gástrico, o H. pylori, né, é um fator de risco para o uhum, desenvolvimento de câncer gástrico, né, que é um tipo de bactéria que às vezes a gente consome, né, em alguns alimentos, assim, ela está presente, né, dependendo da forma de que esse alimento foi higienizado, e que isso pode ser um fator de risco aí para o desenvolvimento do câncer gástrico, principalmente, né. uhum, Então, isso aí uhum. também faz Pois essa é, e aí interação. aproveitando que você falou aí da questão da ingestão, né? De novo, se a gente está preocupado com a relação, né, do perfil dietético e de como isso vai repercutir no nosso organismo via, por exemplo, expressão do gene ou lá na nossa microbiota, realmente esse é o primeiro passo, né? Uhum, Porque hoje já se sabe dessa influência muito grande de alguns nutrientes específicos na expressão gênica. E quando a gente fala da microbiota intestinal, resolver, por exemplo, uma disbiose intestinal, o primeiro passo é, é melhorar, né? realmente isso aí, melhorar a alimentação, né? A gente Uhum, começa pela alimentação, então a gente tem que identificar os sinais, sintomas ali intestinais, né? Que estão relacionados com as queixas principais da pessoa, né? Que nos procura, para a gente tentar identificar até possivelmente esse grau, né? De desbiose, o quanto que isso está comprometendo, né? O organismo dessa pessoa ou até mesmo incômodos, né? Porque muitas vezes uhum, um grau de desbiose severo pode incomodar muito com sintomas relacionados à diarreia ou à prisão de ventre, muitos arrotos, né? Frequentes, queimação, e aí vai, né? Todos aqueles sintomas gastrointestinais que muitas vezes as pessoas acabam considerando, é normal, ou então convivendo com esses sintomas, e isso pode agravar um quadro de desbiose, por exemplo. Né? Então, a gente uhum, primeiro começa com a alimentação,
Então, tem que conhecer toda essa história, né? E é por isso que você, no início, falou muito bem, né? Que a gente vai aplicar a nutrição de precisão, mas eu estou falando de uma ferramenta complementar, né? Sim. Então, a gente tem que conhecer todo o histórico clínica, a gente tem que fazer uma boa anamnese, né? A gente tem que conversar, saber sobre os hábitos alimentares, e aí sim, né? A partir desses hábitos alimentares, num outro momento, fazer algum tipo de intervenção, se for o caso, com, por exemplo, até suplementos ou a relação com os próprios probióticos, né? E eu acho que isso é importante falar, porque não adianta nada a gente oferecer um probiótico pensando na resolução de uma desbiose intestinal, se o intestino não está pronto para receber aquele probiótico, para melhorar. Então, se ele tem, né, pouco muco para proteger ali, né, o intestino, se ele tem, né, fissuras que a gente chama de leaky gut, né, que prejudica essa relação e tem aquela passagem, pode, né, ter a passagem de substâncias não desejadas pela mucosa intestinal, não adianta a gente oferecer um probiótico e às vezes a pessoa pode até usar, né, um probiótico e dizer, ah, não, mas para mim não funcionou. Mas às vezes o Uhum. momento em que ele utilizou também não foi o melhor momento para ele poder utilizar. Né? É, Então, tudo vai começar pela alimentação. Né? você tá, a gente conversando aqui, eu tô lembrando de uma paciente que eu atendi na semana passada e a família estava muito preocupada em suplementar isso, suplementar aquilo, me questionou, né, de vários suplementos, até conversei com você sobre isso. E aí ela tinha, né, uma desnutrição grave, uma sarcopenia grave, uma alimentação muito ruim. E aí, assim, existem várias coisas, né, para fazer. Eu saí da consulta assim, nós tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Mas o princípio que eu tive ali naquele primeiro atendimento foi isso. Primeiramente, corrigir a alimentação, né? Corrigir, que eu falo no bom sentido, né? Porque dentro daquilo que ela gostava, dentro daquilo que era a possibilidade dela, e voltado também para atender a doença que ela apresentava. E então esclareci isso para a família. Ó, vamos com calma que a gente vai, né, fazendo aos poucos. Primeiro é tratar a desnutrição. Tratar a desnutrição, Uhum. o principal aqui, o principal instrumento do nosso trabalho sempre é a alimentação. Não é que a gente é contra a suplementação, né? Às vezes as pessoas vêm para uma live querendo saber como vai suplementar, como que vai fazer isso, como que vai fazer aquilo. Mas sempre, eu acho que essas ferramentas são excelentes, né? Tanto de exame quanto de suplemento, de tudo que a nossa área está desenvolvendo, mas eu acho que a gente não pode esquecer que o princípio básico, que o instrumento principal do nosso trabalho é alimento, né? É mais fácil, é mais barato e, de fato, modifica, né, todos esses parâmetros aqui que a gente vai conversar hoje. É o que Uhum. você falou, não adianta a gente suplementar, sendo que aquele momento não é adequado, né? Aí Uhum. Uhum. aquela ferramenta não tem efeito, o indivíduo, né, você deu um tratamento mais oneroso e você não teve sucesso naquilo ali. Então, também essa questão, né, dentro da minha prática, o que eu fui aprendendo é menos é mais. Então, a gente começa devagarzinho e vai depois acrescentando, né, Uhum. essas Uhum. diversas E é por isso que a ferramentas que a gente gente, tem. na nossa prática, a gente acaba usando as recomendações que são gerais normalmente, né? A gente começa primeiro para elas, que são as recomendações gerais para a população, aquilo que o guia fala, né, de bons hábitos. Por quê? Porque ao longo da história já se mostrou que estas recomendações, para a maioria das pessoas, elas atendem, né, às necessidades né, das pessoas de maneira geral. O que a gente está falando dentro da nutrição de precisão é aquilo que quase a gente poderia chamar de exceções, né? Mas embora não sei se seria o melhor termo aqui, que me fugiu outra para poder utilizar. Porque o que a gente também sabe é que existem realmente alguns polimorfismos, né? Que a gente chama, ou seja, que são essas mudanças lá a nível, né, do DNA, lá no nosso gene, que são mudanças aí
As daquela características, né? trinca de bases ali, Uhum. né, que vai codificar a proteína, que está sendo identificado que estão cada vez mais comuns na população. Então, Uhum. realmente, ter esse conhecimento é importante para ficar atento às possibilidades de intervenção. Né? Uhum. Hoje em dia, por exemplo, também me lembrei aqui, você falando, né, aí a gente vai lembrando, né, das situações É. assim do dia a dia, e que tem sido muito discutido, por exemplo, um gene que é o MTHFR, né, que está relacionado com o metabolismo, especialmente do folato, né? Então, para converter, que é a enzima, né, que é a tetrahidroximetilfolato redutase, que é a enzima que converte, né, a forma inativa do ácido fólico em a sua forma ativa. E hoje está se percebendo que ela está envolvida com um monte de situações clínicas, doenças cardiovasculares, inflamação, a obesidade, então aqueles níveis de TNF, L6, né, aumentados, que são coisas que a gente já conhece, mas que hoje estão sendo associados com esse tipo de polimorfismo. Então, existem alguns autores até tratando, né, esse gene como um gene que é uma preocupação de saúde pública, porque tem se Uhum. identificado, né, um polimorfismo, uma frequência de polimorfismo cada vez maior. Então, Muito ter bem. esse conhecimento, ele é importante, mas não vai modificar necessariamente tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? A gente vai Uhum. complementar aqui, né, o conhecimento da nutrição, dos princípios básicos, por exemplo, para o tratamento das doenças cardiovasculares, né? E aí seria talvez uma conduta muito mais para aquelas pessoas que não respondem bem a um determinado tipo, né, de tratamento, Tratamento. porque antes esse polimorfismo ele era muito relacionado com a saúde materno-infantil, né? Por causa da Uhum. relação do folato e de replicação celular, né? E com problemas de trombofilia, por exemplo. Mas hoje já se sabe que existem muitas outras relações. E é disso que a gente está falando aqui, né? Conhecer essa área de atuação, ela é importante, né? Então, conhecer quais são os genes associados, por exemplo, a uma determinada situação clínica, ter, né, essa relação de toda essa via metabólica, que aí já envolve também aquilo que a gente chamaria de metabolômica, né? Então, qual que é Uhum. a rota bioquímica envolvida? Está produzindo qual metabólito lá na frente? Porque às vezes a gente não tem um teste genético para avaliar, mas se você consegue entender a rota daquele nutriente, qual depois metabólico vai ser, né, gerado, e você talvez tenha outro marcador que possa ser utilizado para tentar entender melhor o que está acontecendo com a pessoa que está conversando com você e que apresenta, às vezes, uma dificuldade clínica importante, né? Uhum. Que coloca, por exemplo, a vida dele em risco. Então, nesses casos, a gente precisa se aprofundar, né? E entender melhor essas relações. Então, acho que isso é muito importante, né, a gente identificar, porque a possibilidade do teste genético, ela está aí no mercado. Sim. Ela é tão clara que qualquer pessoa pode entrar em contato com, né, os laboratórios que fazem teste genético e fazer, né? Comprar o kit e fazer o teste. Mas normalmente uma das questões é que se você vai diretamente a um laboratório e pega um kit padronizado, você perde justamente a chance de personalizar, né? Que é o grande objetivo, Uhum. de ser bem individual. Então, às vezes, aqueles genes que estão ali elencados, que embora seja importantes às vezes para a maioria da população, naquele caso específico, pode ser que existia um outro gene mais importante de ser avaliado do que um gene que está ali
por exemplo, para a obesidade, e ele não avaliou, às vezes, um gene relacionado com uma doença cardiovascular, como esse que eu acabei de citar agora, que talvez para ele seria mais interessante, né? Então, consultar um profissional que entenda da área é importante até para tomar a decisão de se fazer o teste, né? Seja ele genético ou até mesmo o teste genético, né? Para a gente ver aí quais são os nossos genes, né? Na verdade, a gente faz de alguns dos genes, a gente não faz um mapeamento inteiro, né? Porque é muito custoso isso, né? Mas a gente tem também o teste genético do microbioma, né, que a gente já consegue fazer um rastreamento melhor de como estão aí as bactérias, né, do intestino, mas também é preciso entender o contexto de vida da pessoa e relacionar com aquela microbiota e verificar as reais possibilidades de mudança, né, para que aquela microbiota possa colaborar para a saúde do indivíduo, né, da pessoa que está fazendo o teste, né? E Então, como que são é a ferramentas que já alimentação estão aí no também, né? mercado, né? É. E como que a alimentação também pode mudar o microbioma, né? Que a gente tem essa questão, a Uhum, microbiota intestinal, a gente tem essa questão assim, não tem isso, então a gente suplementa esse probiótico. Mas o ideal é que a gente modifique a alimentação. Existem alguns nutrientes já também relacionados com sim. o crescimento de algumas bactérias específicas que vão melhorar o perfil, né, da Uhum, microbiota intestinal daquele indivíduo. E eles às vezes classificam, né, aí como mais pró-inflamatório ou, né, anti-inflamatório aí nesse uhum, sentido. Porque uhum, assim, a gente às vezes fica uhum. muito preocupada com o alimento, né, que as pessoas falam alimento anti-inflamatório ou pró-inflamatório, eu não gosto muito desse termo, porque a alimentação acho que ela é um conjunto, né, mas na Uhum, microbiota às vezes a gente consegue refletir e entender muitas vezes, por exemplo, por que que o indivíduo não consegue emagrecer, né, porque que, uhum, às vezes ele tem uma sim. determinada doença cardiovascular numa gravidade mais intensa, e aí a gente consegue relacionar isso, né? Desculpa. Falando um Uhum, pouquinho aí dessas, voltando, né, um pouquinho das ferramentas que a gente vai conversando aqui, vai, deixa a gente vai falando 2 horas, só para a gente tentar clarear um pouquinho mais aí dessa questão do atendimento, né, da nutrição de precisão, quando a gente pensa no atendimento populacional, para grupos populacionais, para a população em geral, como você disse, nós vamos nos basear inicialmente nas diretrizes, né, que a gente tem das diversas sociedades aí, de determinadas especialidades, né, obesidade, cardiovascular, né, enfim, e no guia alimentar para a população brasileira, né? Porque ele é a orientação básica geral que a gente deve dar para todo mundo. sim. E quando a gente parte para o atendimento individualizado, a gente vai já utilizar outras ferramentas, né? Que é a avaliação antropométrica, dietética, avaliação do comportamento alimentar, né? Exame Bioquímica. bioquímico também, enfim. Uhum, E na nutrição de precisão, a gente complementa toda essa avaliação individual com um teste específico e com uma ferramenta específica, como você citou, que pode ser um microbioma, né? Que a gente. O uhum. teste, né, do O teste microbioma, genético do o teste microbioma. genético do microbioma, ou o teste genético em si, né? Que também pode auxiliar aí Uhum, nessa, nessa avaliação nutricional, né? Mas uhum, a gente ainda uhum. tem limitações nessas ferramentas, né, Elaine? A gente falar um É. pouquinho disso aí. E essas Uhum, limitações, ainda como a gente tem, ainda os estudos estão começando, né? A gente está começando, que eu falo assim, já começaram há bastante tempo, mas a gente não tem ainda o esclarecimento, por exemplo, da via metabólica de, de para todos, né? De todas toda a essas. via metabólica para determinados nutrientes, então isso ainda a gente tem que esclarecer ainda mais. A gente não tem Uhum, ensaios clínicos, né, randomizados aí para avaliar um determinado gene com a expressão gênica, né, um determinado nutriente uhum. na relação da expressão gênica, né, também, então a gente precisa, e a Então, gente não tem muitas diretrizes, vezes, né? é,
Então, muitas vezes a gente tem, às vezes até já assim, falas mais direcionadas, né, para associar um gene com alguma Nutriente. situação clínica, né, por exemplo, mas é essa a ideia mesmo, assim, foram feitos estudos de associação, né, então se avaliou, por exemplo, pessoas, né, que tinham uma determinada doença e pessoas que não tinham, e depois avaliando, né, o perfil genético, começaram-se a identificar algumas diferenças, né, desses genes, e aí por associação, e depois vai se estudando um pouco mais, você começa a fazer esse tipo de associação. Então, assim, embora exista associação, todas as partezinhas, né, que envolvem essa relação metabólica, às vezes elas não estão completamente esclarecidas, né? Sim. Então, é nesse sentido, né, que a gente está aqui falando, né? E a questão também do Então, aí... treinamento, né, de profissionais da saúde, da interpretação desse exame também, né? Uhum, A Rubiane perguntou uhum, aqui se esses testes são muito caros, pouco acessíveis. Eles não são baratos, não, né? A gente, é. o teste genético do microbioma, ele custa em torno de R$ 900. Isso É, se a gente pegar uma média, né? A gente tem em uma torno variação de aí, é um pouco até mais, mas existem empresas que cobram até mais de R$ 2.000 para fazer, né? Então, assim, depende um pouco da empresa, né? Que a gente está avaliando. Eu tenho percebido que tem ficado um pouco mais barato, né? A gente já vê, assim, por tá mil e tendo sim. quatrocentos né? Um valor um pouco menor, mas realmente são exames mais caros. Se a gente pensar no teste genético, talvez se você avaliar um só, não é tão caro, né? Ficaria para um gene, ficaria sei lá, R$ 200, R$ 300, a depender do laboratório. Mas, muitas vezes, você avaliar um único gene é, não ajuda, né, completamente na sua interpretação, porque às vezes, para uma situação clínica, você precisaria avaliar, né, mais de uma rota e, portanto, mais de um gene relacionado àquela condição clínica possível, né, de se acontecer, por exemplo. Né? É realmente uma pena, Rubiane, mas assim, os laboratórios, eles normalmente têm, né, até um discurso de que quanto mais forem recomendados, quanto mais se fizer, né, mais vai se baratear. Barato vai Isso ficar. também é uma verdade, mas assim, a gente precisa de um meio termo, né? Enquanto a gente também tem, por exemplo, uma pessoa que às vezes vai precisar de um teste genético, ele já tem polimedicamentos, ou seja, ele já toma vários medicamentos, às vezes com outros suplementos associados, tem outros exames que às vezes ele tem que fazer, nem sempre ele tem um plano de saúde que o ajude a fazer esses outros exames que ele já precisa fazer dentro da sua rotina. Então, inserir mais um teste genético, às vezes não vai resolver, né? Se ele não também não puder fazer um teste mais amplo. Então, como aplicar a nutrição de precisão se você não tem esse teste genético? Conhecendo, né? Tendo o conhecimento da área, entendendo sobre o metabolismo daquela doença e dos nutrientes que você está prescrevendo, isso é aplicar, né? Ter esse conhecimento dessas rotas e não de forma aleatória, isso também faz parte de você entender, né, aquela pessoa e trabalhar com a nutrição de precisão sem necessariamente você fazer um teste genético, né? Uhum. E às vezes a gente ainda tem que levar em conta até a condição psicológica, sabe, das pessoas, porque você fazer um teste e às vezes receber um, um, um uma informação de que você às vezes tem um gene que é
muito predisposto para uma determinada doença, que às vezes já tem, né, até já teve outras pessoas na família que, por exemplo, faleceram por aquela doença, É verdade. isso gera um impacto psicológico na vida da pessoa que a gente também tem que pensar, né? Se aquela pessoa está preparada para receber essa informação, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente fala de avaliar esse tipo de exame, né? Esse teste, mais especificamente, esse teste genético, né? Verdade. Então, O teste genético, se não me engano, da última vez que eu li, mas tem bastante tempo, estava em torno de 3.000. É muito caro, né, também, o teste genético mesmo. Então, com aí, aqueles padrões, com os né? padrões, de um determinado laboratório, porque essa é outra limitação também, né? Não existe padronização. Cada laboratório faz aleatoriamente, né? Enfim, não tem Uhum, uma padronização desses testes, principalmente, né? Então, isso é uma isso. outra limitação. A Ariana falando Aí aqui a que a Ariane, genética não é destino, né? A gente já sabe que não é é isso mais, né? aí. A gente consegue alterar a expressão dos nossos genes através do nosso estilo de vida, né? Do nosso ambiente, dos nossos hábitos, e isso é muito bom, né? Que antigamente, às vezes A ainda grande hoje, quando eu estava. expectativa, né, que se tinha com o projeto Genoma, né, na época, que achava-se que ia se descobrir, né, todas as curas para as diferentes doenças, na verdade foi só o primeiro passo para se saber que se precisa estudar muito mais, né? Muito Então, mais. reconhecer, né, os genes por si só não não resolve o problema. A gente precisa entender tudo isso, né? Isso aí. A gente precisa saber, tem que entender que é importante interpretar e aplicar, né? Então, precisa conhecer de todos esses aspectos, e é isso, né? Para poder aplicar a nutrição de precisão, que era um dos nossos objetivos aqui é justamente esclarecer isso, né? Como aplicar, ou seja, eu preciso primeiro conhecer, né, de todas essas demandas da genética, de como ter uma ideia do que é esse processo de expressão gênica, né? Como que esses outros fatores, né? Como que estão relacionados aí à epigenética e a fatores de transcrição podem, né? Influenciar aí no gene. Então a gente tem que entender de tudo isso, de toda a cascata metabólica, para poder aplicar e interpretar da maneira correta, né? Também para ter significado, né? Já que se houver a oportunidade de usar esse tipo de ferramenta com um teste genético, por exemplo, com um teste, né, genético do microbioma, né, a gente saber então valorizar esse tipo de informação. E aí, se a gente pensa, né, na questão da especialidade, ser nutricionista de precisão não exime, né, de saber a funcionalidade dos alimentos, não exime de saber fazer interpretação da bioquímica, avaliação antropométrica, avaliação clínica bem feita e também a avaliação do comportamento alimentar. Então, de forma geral, apesar da gente ter essas especialidades, que eu acho que é um ganho muito grande para a nossa profissão, porque nos possibilita várias áreas de atuação, mas, ao mesmo tempo, né, a gente precisa ainda também ter uma visão generalista, né, para que a gente consiga atuar de forma mais precisa, né, nesse E de pessoa, né, é, porque a gente tem que ter esse isso olhar aí. amplo, apesar de ter hoje ferramentas que vão nos dar dados muito específicos, né, mas a visão ampla, ela não exime, né? A precisão não exime a gente dessa visão ampla. Então, isso também é importante a gente relatar aqui, Uhum. né? Então, pensando assim, né, na nossa proposta geral de hoje, reconhecer enquanto uma área, né, de especialização do CFN a nutrição de precisão, então ela realmente é uma das áreas que tem tido bastante discussão, né, no mercado, na literatura, e isso tem atraído também mercados do ponto de vista, né, de laboratórios para
investir, né, nesses exames, e enquanto profissionais de saúde, a gente vai ser frequentemente perguntados ou até visitados, né, por esses laboratórios para utilizar esse tipo de ferramenta, né, que embora esteja aí dentro da nutrição de precisão, como eu falei para vocês, ela acaba sendo um conhecimento quase que uma especialização complementar, né, às outras áreas de especialidade, porque a gente muitas vezes vai precisar desse conhecimento para atuar de uma forma, né, mais personalizada nas outras especialidades, né? E aí, pensando na aplicabilidade, ela já né, a nutrição de precisão, ela já é real, ela está aí, esses testes estão aí, mas a gente não vê muitas na prática, né, dia a dia, para a população em geral, porque ainda né, caro para a população em geral fazer esse tipo de exame. Os planos de saúde, normalmente, eles não cobrem esses testes padronizados, né, de laboratórios. Um ou outro plano de saúde, às vezes, com um teste de um gene específico, justificando, às vezes, né, se consegue, mas normalmente a gente não vê, né, esse pagamento. E como a gente aplicar isso no dia a dia, primeiro buscando conhecimento, né? Então a gente precisa conhecer a área, estes conceitos, mas a gente não pode desvincular esse conhecimento do ser humano, né? Da pessoa que a gente está conversando, que a gente está cuidando, né? Que a gente está avaliando. Então, entender todo esse contexto é que a gente vai conseguir realmente fazer a aplicação da nutrição de precisão, né? Desse nosso novo, né, conceito, desse nova área de atuação, né? Uhum. E aí, Elaine, a gente encerra então, né, nossa live. Antes da gente encerrar, eu vou convidar vocês para vocês irem lá no site do Instituto. A gente deixou um material sobre esse assunto lá para vocês. A gente deixou Tá lá no blog. Lá no blog, né, um artigo. E a gente deixou também um material resumindo um pouquinho e trazendo também os conceitos, né, da ciência ômica aí, que é tudo isso aqui que a gente falou hoje. E aí eu convido vocês para irem lá também no site, entrar, pegar esse material que vocês podem usar, e também alguns artigos de referência, né, nesses conceitos dessa nova área de atuação. E também se inscrever na nossa newsletter, né, Elaine? Muito. Biane, cada vez mais que a gente estuda, eu às vezes brinco com a Elaine, eu falo, Elaine, pelo amor de Deus, eu não sei nada, a gente está sabendo nada, porque é muita coisa, né, que está surgindo, e isso é muito legal, porque a nossa atuação, ela vai, né, assim, se especificando cada vez mais, sendo mais precisa mesmo aí nessa questão. As ferramentas, elas estão se desenvolvendo também para a nossa atuação. Sim. E a Beatriz falou aqui, olha, que foi muito bom. Obrigada, Beatriz. Façam mais lives com outros temas, pode deixar. É nossa intenção, a partir de agora, fazer mais lives sobre outros temas e complementando sempre a nossa atuação. Sim, se vocês quiserem deixar sugestão também de tema aqui pra gente, podem ficar à vontade, que a gente vai preparando obrigada, Mila. Outras lives para vocês. Né? Aqui numa aula. Tá, pessoal? Então, bora lá pro site, lá tem receitas, tem novidades, tem comentários de diretrizes, tem nossos serviços, lá tem também alguns materiais para vocês. Então, a gente convida vocês a entrar lá no nosso site e também se inscrever na nossa... Se interessa no Instagram, né? Que a gente coloca no site. Saiu. Aqui ficou pausado aqui também. Deixa ela aí. Tá aí? Tô aqui. Pausou aqui para mim esse delay aqui. Tá bom, pessoal, a gente agradece. Pode falar.
Mas aí a gente agradece a participação de vocês, as perguntas foram ótimas, né? E a gente vai interagindo aí também através dos nossos canais, tá bom? Amiga, Tá, obrigada. gente. Boa Muito noite. bom Boa para noite, você. Fê. Até Boa noite, mais. até mais. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.